O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também te convidar, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs que rezam aqui conosco na matriz de Santa Luzia, aqueles também que nos ouvem pela rádio ou nos veem pela web TV, celebramos hoje o 22º domingo do tempo comum, trazendo presente alguns outros ensinamentos de Cristo a quem deseja ser seu seguidor. Nos últimos domingos, nós fomos sendo formados na escola de Jesus. E Ele vai propondo a cada domingo que a gente perceba essa dinâmica do reino de Deus. E hoje Ele vai nos convidar a meditarmos sobre virtudes como a humildade, a mansidão, a gratuidade, a caridade. Vejam que no Evangelho a gente começa percebendo que era sábado. Sábado era o dia em que os judeus se reuniam na sinagoga, e lá, a maioria das vezes, eles meditavam um texto da Torá e em seguida iam para a casa de algum dos fariseus continuar a reflexão daquele texto
por mais um pedaço de tempo. Na maioria das vezes, eram convidados pessoas ilustres, que na verdade iriam para continuar refletindo e também ser acolhido pelo anfitrião na refeição em sua casa. Vejam que dessa vez Jesus foi convidado para ir à casa de um fariseu. Os fariseus eram homens nobres, eram tidos como separados e cuidavam exatamente da manutenção da lei, da norma, do rigor religioso. Eles eram muitas vezes escrupulosos e esperavam que o Messias viesse a partir do cumprimento das regras, sobretudo regras externas. E vejam que ali Jesus então é um dos convidados. E Jesus começa a perceber como eles se comportavam nessas festas. E ao mesmo tempo, eles também observavam Jesus. O fato deles observarem Jesus é o desejo que eles tinham de que Jesus, cometendo algum tipo de lapso ou de erro, pudesse ser condenado por eles. Então vejam, conta-nos o Evangelho que eles observavam Jesus, mas Jesus foi vendo a dinâmica do comportamento deles, os lugares em que eles ocupavam na mesa, o desejo de serem reconhecidos, a vaidade, as arrogâncias. E Jesus então conta duas parábolas. As parábolas eram maneiras educativas de formar as pessoas, e sempre o fim delas é a mensagem que Jesus quer transmitir. E aí ele começa dizendo: quando você chegar na casa de alguém, se alguém te convidar para um casamento, para uma festa, nunca ocupe os primeiros lugares, porque pode ser que alguém mais importante que você chegue para a festa e o anfitrião tenha que te dizer: querido, pula de cadeira, porque eu preciso desse lugar para aquela pessoa. Como funcionava as festas? As festas duravam dias, se fosse de casamento, sobretudo. Os anfitriões ocupavam a ponta da mesa, e as pessoas mais nobres, sendo elas mais ricas ou com funções no sinédrio, no campo político, sumos sacerdotes, sentavam próximo do anfitrião. Havia uma hierarquia de importância do anfitrião até o último lugar. Comumente, quem se sentava nos últimos lugares eram os próprios servos, aqueles que estavam servindo a mesa e que em determinado momento ocupavam lá os últimos lugares para a refeição. Aí Jesus vai dizer: cuidado com as vaidades, com o orgulho, com a arrogância, porque aquele que humilha-se é exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Aqui a referência é para que a gente perceba a dinâmica da humildade na nossa vida. Inclusive, a palavra humildade vem do humus, da terra. Nós fomos, na verdade, moldados do barro e quebramos. No entardecer da vida, somos todos iguais. A experiência de nascer e de morrer, ela é sozinha, e nascemos e morremos sem nada, sem o prestígio, sem o poder, sem as vaidades, sem tudo aquilo que muitas vezes nós, na nossa humanidade, fazemos tanta questão. E aí Jesus vai dizer: olhe, não se comporte como alguém que deseja ser visto, porque a sabedoria
como ouvimos na primeira leitura, consta de sempre termos a humildade, a mansidão como virtudes de vida. E aí, vejam que há um convite para que a gente se comporte como aqueles que servem, ocupando os últimos lugares, no sentido de sempre estar a serviço, à disposição na dinâmica do reino de Deus. O reino é como se fosse uma festa, um banquete, e somos nós convidados a sempre nos colocarmos a serviço, humildes, mansos e simples. A primeira parábola de Cristo foi orientada ao comportamento dos convidados. A segunda parábola de Cristo é orientada ao comportamento do anfitrião, daquele que dá a festa. Aí Jesus diz: veja só, você que vai preparar uma festa, que vai organizar uma festa, não convide aqueles que vão retribuir, ou seja, parentes, vizinhos ricos, pessoas importantes. Convide o coxo, o cego, o manco, o surdo. Jesus elenca aí os excluídos, os marginalizados do seu tempo. Por quê? Porque Jesus quer nos ensinar a superarmos o desejo humano do interesse nas nossas relações pessoais. Sabe aquela conversa do toma lá, dá cá? Eu te dou, mas você me beneficia. Ou eu te convido para ser convidado para a sua festa. Então, Jesus aqui, ele vem nos ensinar a grande virtude da gratuidade. Convide aquele que não vai te dar nada em troca. Convide aquele que você sabe que, na verdade, só vai contar com o teu amor puro e gratuito. Jesus quer nos ensinar a grande virtude da caridade. A caridade, ela tem que ser feita sem esperar nada em troca. A caridade, ela não é uma soma em que eu, na verdade, vou fazendo caridade para receber benefícios de Deus. Não, a caridade é uma atitude educativa, de gratuidade, em que eu faço por amor, sem esperar nada em troca. Olha que bonito então. Jesus, na dinâmica do reino de Deus, vem dizer a nós: hajam como servos, desenvolvam a sabedoria a partir de atitudes de humildade, de simplicidade e de mansidão, e não estabeleça com o outro relações interesseiras, mas seja sempre gratuito. E para curar a nossa vaidade, o nosso desejo de reconhecimento, a nossa vontade, muitas vezes, de ser bajulado e bem tratado, o remédio chama-se caridade. Faça caridade, faça o bem, seja gratuito, que a gente vai superando muitas vezes o desejo de sobrepormos o outro. E no reino de Deus é feliz aquele que sabe preparar um banquete para o pobre. Prestaram atenção no salmo que nós cantamos? Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Humildade e gratuidade. Fazer sem olhar a quem. E fazer o bem sem esperar nada em troca. São princípios e virtudes que nós cristãos nutrimos no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e que sirvamos ao Senhor com alegria, trazendo presente essas ações que fazem uma grande diferença no mundo de hoje. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.